Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada, anotando no livro de presença os presentes e ausentes. Aparecido Silva Menezes. Presente. Boa Ventura Presídio Melo. Presente. Emerson da Cruz Souza. Presente. Felipe Cofone. Presente. Flávia Garuti Muniz. Presente. Rogério Tutilho Domingues. Presente. Walter Dalben. Presente. Wilson Alves da Silva. Presente. Gustavo Tirado. Faltou o Gustavo, hein? Oh, desculpa. Gustavo Diraiva. Presente. Acho que vou precisar da lista, viu? Foi mal, Gustavo. De conformidade com o artigo 153, alínea A, combinado com o artigo 154 do regimento interno, colocaremos em discussão e votação a ata audiovisual. Coloque em discussão a ata audiovisual da 137ª sessão ordinária. Em votação, os favoráveis por unanimidade sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 181ª sessão extraordinária. Em votação, os favoráveis por unanimidade sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Eu posso pedir votação? Requerimento de ofício de... Peço a leitura do ofício número 158/2020, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 012/2020. Momentinho. Ofício número 158/2020, Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, assunto: encaminha projeto de lei número 012/2020. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei número 012/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação em conformidade com o artigo 265, parágrafo 4º do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, escrevemos eu ensejo reiterando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sérgio Fornazer, prefeito municipal. A Sua Excelência, senhor Felipe Cofone, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Essa leitura do projeto de lei número 012/2020 e respectiva justificativa. Um momentinho que travou aqui. Ninguém pediu a dispensa da leitura, hein? Não pode. Projeto de lei número 012/2020, de 30 de abril de 2020. Dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2021 e das providências. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Capítulo 1º, das diretrizes gerais. Artigo 1º. Fica estabelecidos para a elaboração do orçamento do município, relativo ao exercício 2021, as diretrizes gerais de que trata esse capítulo. Os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber. Na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00, e portarias da Secretaria de Tesouro Nacional, que regulamentam as finanças públicas municipais, e na Lei Orgânica do Município. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento do programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição à estrutura administrativa organograma de que trata a Lei Complementar número 60/2018. Artigo 3º. As unidades orçamentária não deverá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária e conterá reserva de contingência. Parágrafo 1º. A proposta orçamentária incluirá
orçamento fiscal e da Seguridade Social referente aos poderes executivo e legislativo municipal e seus fundos. Parágrafo 2º. O orçamento da Seguridade Social abrange os órgãos de saúde, previdência e assistência social quando couber. Parágrafo 3º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, até o último dia do mês de agosto, a proposta orçamentária da Câmara Municipal, e ser incluída na proposta do município, com os limites estabelecidos em conformidade com a emenda constitucional número 25/2000, Lei Orgânica do Município, artigo 27, inciso 10. Artigo 5º. A lei orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de: primeiro, prioridade de investimento nas áreas sociais; segundo, austeridade na gestão dos recursos públicos; terceiro, modernização na ação governamental; quarto, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Artigo 6º. Para atender o dispositivo na lei de responsabilidade fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: primeiro, estabelecer programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura. Terceiro, a cada 4 meses, o Poder Executivo emitirá relatório da gestão fiscal, avaliando o cumprimento de metas fiscais, garantindo a publicidade dos atos. 4. No mesmo período, será feita audiência pública para a divulgação dos gastos com a saúde pública e com a educação, e apresentados aos Conselhos de Saúde e de Educação execuções orçamentárias dos fundos municipais respectivos. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal ocorrerá até o dia 20 de mês, sob a forma de duodécimo, a Lei Orgânica do Município, artigo 77, incisos 21. Artigo 7º. A lei orçamentária somente contemplará a dotação para investimentos com a duração superior ao exercício financeiro, se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que realize sua inclusão. Parágrafo único. As obras em andamento terão prioridade para a alocação dos recursos. Capítulo 2. Das metas fiscais. Artigo 8º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, e não poderá o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício. Artigo 9. As receitas e despesas serão estimadas tomando por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo governo. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, sendo incumbência da administração o seguinte: 1. Atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. 2. A edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas. 3. A expansão do número de contribuintes. 4. Atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa e dos serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal e de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 3º. Os tributos cujos recolhimentos poderão ser efetuados parceladamente serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município. Artigo 10. As metas de resultados fiscais do município para o exercício 2021, apresentadas nos demonstrativos de metas fiscais que integrarão esta lei, encontram-se desdobrados nos seguintes demonstrativos e tabelas. A. Metas anuais demonstrativos. Artigo 4º, parágrafo 1º. Demonstra os valores correntes e constantes de percentual em relação ao PIB do município, compreendendo a receita e despesas totais e primárias. O resultado nominal é primário. A dívida pública consolidada é a dividida consolidada líquida, projetados para exercício de 2021, 2022 e 2023. B. Avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 2, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. Demonstrativo, os valores das metas anuais previstas e realizadas e diferenças do exercício de 2019, compreendendo o resultado primário, do resultado nominal, da dívida pública consolidada e a dívida
consolidada líquida, que representa a dívida anterior, deduzida aos valores das disponibilidades. C. Metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 3, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2. Esse demonstrativo traz o comparativo das metas previstas no exercício 2018 a 2023, a preços correntes e constantes com os respectivos percentuais de acréscimo ou de redução entre os exercícios. D. Evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 4, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3. Nesse demonstrativo constam as evoluções dos valores consolidados do patrimônio líquido, compreendendo os valores do patrimônio capital e do resultado acumulado do município. B. Patrimônio líquido do regime previdenciário, compreendendo o patrimônio e os lucros ou prejuízos acumulados nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. E. A origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativos 5, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3. O objetivo desse quadro é demonstrar os valores que ingressaram no Tesouro nos últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019, através de alienação de ativos, compreendendo os bens móveis e imóveis, sendo que o produto de receita tem que ser aplicado integralmente em despesa de capital ou com despesas correntes do regime de previdência, no caso do RPPS. F. Estimativa da compensação da renúncia da receita, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5. Nesse demonstrativo, são demonstradas estimativas das renúncias das receitas com as medidas de compensação do exercício 2021. G. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. DOCC. Tabela 9, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5. Especifica a margem de expansão que o município disporá para as despesas obrigatórias de caráter continuado, que demonstra aumento permanente da receita prevista para 2021, que servirá para atender às novas despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 1º. Os anexos com os valores correntes e constantes expressos para o período 2018-2023 foram apurados de decorrência a 2 últimos índices do IPCA e IBGE, 3,86% e 4,31%, respectivamente, de 2018 e 2019. E os exercícios seguintes foram estimados para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 3,04% para 2020 e 3,66% para 2021, 3,50% para 2022 e 3,50% para 2023. Em relação ao PIB do exercício de 2017, do município foi calculado pelo IBGE no valor de R$ 150.808.860. E as projeções estimadas para a Secretaria Municipal da Fazenda com os seguintes valores: R$ 150.333.100 em 2018, R$ 159.993.100 em 2019, R$ 156.857.200 em 2020, R$ 160.778.600 em 2021, R$ 164.798.100 em 2022 e R$ 168.918.100 em 2023. Parágrafo 2º. Integra esta lei o anexo riscos fiscais. Artigo 4º, parágrafo 3º. Estão demonstrados os valores dos riscos fiscais que poderão ocorrer no exercício 2021, assim como as providências que deverão ser tomadas pela administração para a cobertura dos riscos para não afetar as contas públicas. Artigo 11. Para o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/00, o exercício realizará audiências públicas para discussão das metas e prioridades, ficando garantida a participação popular antes do envio de cada projeto à Câmara de Vereadores, no prazo fixado em lei. Capítulo 2º. Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Artigo 12. O orçamento fiscal abrangerá os poderes executivo e legislativo e as entidades vinculadas à administração direta e será elaborado de conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão, as portarias interministeriais números 163, 325, 519/2000 e 219/2004, e suas posteriores alterações. Parágrafo único. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101/00, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse
para os bens e serviços os limites do inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal, número 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações. Artigo 13. As despesas com pessoal e encargos não poderão ser acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de dotação orçamentária com a expressa autorização legislativa e as disposições emitidas no artigo 169 da Constituição Federal e o artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da Receita corrente de lei. Parágrafo único. As despesas com a concessão de qualquer vantagem ou aumento nominatório, bem como a admissão ou contratação de pessoal, deverá obrigatoriamente apresentar anexo de impacto orçamentário e financeiro, conforme artigo 16 e 17 da Lei Complementar número 101/00. Artigo 14. Poderá ser criado no exercício 2021 cargos para suprir as necessidades de demanda dos serviços municipais, reestruturar e alterar os cargos já existentes, bem como a realização de concurso público ou processo seletivo para o preenchimento de cargos ou funções públicas. Artigo 15. Se a despesa total com pessoal do poder referido no artigo 20 da Lei Complementar número 101/00 ultrapassar os limites estabelecidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da Lei Complementar número 101/00, o percentual excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as medidas que se tratam dos parágrafos 3º e 4º da Lei 169 da Constituição Federal. Artigo 17. O município aplicará, no mínimo, 25% das receitas resultantes dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, e novas regras da Emenda Constitucional número 53, que trata do ensino básico e deverá aplicar ainda, no mínimo, 60% dos recursos recebidos do Fundeb, com desenvolvimento do ensino básico na remuneração dos profissionais de magistério. Parágrafo único. O município aplicará em ações de serviço público de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 dos recursos de que trata o artigo 158, a linha B, do inciso 1 do caput e o parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal. Artigo 18. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro, compor-se de 1. Mensagem. 2. Projeto de lei orçamentária. 3. Tabela explicativa da receita e despesas dos três últimos exercícios. Artigo 18. A integração da lei orçamentária anual. Primeiro, sumário geral da receita por fontes e despesas por funções de governo. 2. Sumário geral da receita e despesas por categorias. 3. Sumário da receita por fontes e respectiva legislação. 4. Quando as dotações por órgãos do governo e da administração. 5. Demonstrativo das despesas por categoria econômica. 6. Demonstrativo das despesas por programa do governo. 7. Demonstrativo das despesas por função e subfunção. Capítulo 4. Das subvenções a entidades. Artigo 19. É vedada a inclusão de qualquer recurso do município na lei orçamentária nos créditos adicionais das dotações a título de subvenções sociais para clubes e associações de servidores, ressalvadas aquelas destinadas às entidades privadas, de natureza continuada sem fins lucrativos, de atendimento ao público nas áreas de assistência social, saúde e educação, o que esteja registrado no Conselho Nacional de Assistência Social, CNA. Parágrafo 1º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título submeter-serão à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberão os recursos. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá exigir as prestações de contas de entidades beneficiadas nos moldes de instruções do Tribunal de Contas do Estado, em especial a instrução número 02/2016, que deverão ser encaminhadas até o dia 31 de janeiro do exercício subsequente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, as dotações incluídas na lei orçamentária para a sua execução dependerão ainda de 1. Normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade. 2. Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio. Parágrafo 4º. A entidade beneficiária
beneficiada deverá ser obrigatoriamente prestar conta dos recursos recebidos bimestralmente, sob a pena de suspensão dos repasses no caso de desobediência. Parágrafo 5º. Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem conta dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal. Artigo 20. No exercício de 2021, poderão ser destinados recursos de auxílios, contribuições e subvenções a entidades privadas que prestam serviço de assistência social, saúde, educação e cultura, desde que o Poder Executivo aprove o plano de trabalho apresentado. Parágrafo único. Para efetivação do repasse, o poder público deverá exigir às entidades beneficiadas o seguinte: a. Certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal. B. O beneficiário deverá aplicar nas atividades fim ao menos 80% de sua receita total. C. Manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do governo concedente. D. Declaração de funcionamento regular emitida por duas autoridades de outro nível de governo. E. Não possui dirigentes, agentes políticos do governo concedente. Capítulo 5. Da reserva de contingência. Artigo 21. A lei orçamentária contará dotação para a reserva de contingência identificada pelo Código 999999999, destinada ao atendimento de passivos e contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a 1% da receita corrente líquida que for prevista no exercício 2021. Parágrafo único. No caso de sua utilização ou utilização parcial, o seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias do custeio no último quadrimestre do exercício. Capítulo 6. Da limitação de empenhos. Artigo 22. Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias da movimentação financeira na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31, todos da lei complementar número 101/00, será fixado separadamente o percentual da limitação para o conjunto de projetos e atividades, calculados de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2021, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais legais de execução. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá contingenciar parte das dotações. Se verificado ao final de um bimestre, a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas para a execução da despesa, ficando estabelecido como critério único a limitação ou suspensão do empenhamento das despesas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Capítulo 7. Disposições gerais. Artigo 23. O Poder Executivo poderá enviar ao Poder Legislativo projeto de lei concedendo desconto parcial, progressivo ou total e isenção total do pagamento da receita tributária acessória, multas e juros de débitos inscritos em dívida ativa tributária, em caráter geral, através de programa de refinanciamento da dívida, bem como a concessão de moratória, abrindo novos prazos para o parcelamento. Parágrafo único. A lei que conceder a isenção deverá ser acompanhada de demonstrativo de renúncia de receita, nos termos da Lei Complementar número 101/00. Artigo 24. Se o Poder Executivo não receber o autógrafo da Lei Orçamentária até 31 de dezembro de 2020, fica autorizada a execução das despesas obrigatórias de caráter continuado da proposta orçamentária originariamente encaminhada à Câmara Municipal, sendo as dotações liberadas para movimentação à razão de um 12º para cada mês, até a data do recebimento do autógrafo e considerar como antecipação de dotações. Artigo 20. Esta na data em Prefeitura Paulista, 30 de abril de 2020. Sérgio Fuder, Prefeito Municipal. De conformidade com o ato da Presidência, número 002/2020, fica suspenso o uso da palavra para versar sobre tema livre aos vereadores e versar sobre tema livre e explicação pessoal aos vereadores. Lembro aos senhores que a próxima sessão ordinária será dia 25 de maio
e dou por encerrada a presente sessão. Difícil aqui, Estevam. Não sei. Vai tirar uma fila.